boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de hoje de Processo Penal 1. E pelos meus cálculos aqui, nós hoje adentraremos em uma disciplina nova, né? Os processos, as questões e processos incidentes que estão previstos lá no Código de Processo Penal a partir do artigo 93. Dar início à nossa aula de hoje. Bom, eu gostaria de começar aqui compartilhando a tela com vocês. Como sempre, eu preparo um roteiro que facilita bastante o nosso acompanhamento aqui nesse sistema à distância. Acredito que vocês estejam vendo, né? Vocês podem me dar um toque se todos estão vendo? Sim. Sim, professor. Estou vendo, professor. Excelente, muito obrigado. Então, como eu dizia para vocês, nas passadas nós tivemos aí a oportunidade, primeiramente, de trabalhar a questão do inquérito policial. Do inquérito policial nós passamos à ação penal e agora da ação penal nós vamos passar às questões e processos incidentes. O que são questões e processos incidentes? Na verdade, o legislador ele juntou vários procedimentos incidentais e talvez aí, eu vou fazer uma brincadeira aqui, não é? Por uma certa preguiça em organizá-los mais sistematicamente no Código de Processo Penal, e era possível fazê-lo, acabou criando aí essa grande categoria, essa categoria que não diz muita coisa, que junta procedimentos muito diferentes entre si. Vocês verão que nós temos aqui procedimentos de naturezas muito diversas, muito diferentes. Mas, de qualquer forma, nós trabalharemos todos eles em conjunto e de forma preliminar, antes de adentrarmos nos próximos tópicos que possuem uma sistematicidade maior. Por exemplo, a teoria da prova, as medidas cautelares no processo penal, por exemplo, a sentença penal condenatória e a sentença penal absolutória, ou seja, capítulos que trazem uma sistematicidade um pouco maior. Ok? Não é difícil, muito pelo contrário, são questões relativamente fáceis, algumas até de cunho administrativo. Quando eu falo em normas de cunho administrativo do processo penal, é porque muitas vezes elas não estão regulando aspectos jurisdicionais estrito sensu, né? Ou seja, não estão tanto organizando a jurisdição, a ação ou o processo, mas estão dando encaminhamentos de ordem administrativa que poderiam muito bem ser cuidados por normas regulamentares, por códigos de organização de divisão judiciária, etc. Né? Portanto, matérias que dessem em minúcias e que não deveriam sequer estar no... Eu costumo nem entrar muito nessas questões, até porque elas transformariam a nossa disciplina numa selva e nós não sairíamos mais daqui. Então eu prefiro dar aqui ênfase naquelas questões que são... Quando eu falo em questões centrais, eu me refiro a essas normas mais gerais que estabelecem normas importantes de jurisdição, de ação e de processo. A primeira das questões e processos incidentes que nós devemos analisar são as questões prejudiciais. Vejam, eu acredito que vocês, inclusive, já tenham analisado algumas delas no próprio processo civil. E o nome é muito sugestivo, questão prejudicial. O que é uma questão prejudicial? Questão prejudicial é uma questão de direito, vejam, uma questão de direito, que estabelece um obstáculo ao conhecimento do direito por parte do juiz criminal. Um obstáculo que se impõe ao juiz criminal, que é da ordem, da competência de um outro juiz não criminal. E que coloca o magistrado criminal num constrangimento de
sem a manifestação de um outro juiz. Esse sim, juiz natural da causa. É o caso, por exemplo, das questões questões cíveis, como por exemplo, complexas inclusive. Existe ali uma disputa, um litígio, ou uma dúvida sobre quem seja o proprietário de um bem. Vejam vocês que o juiz criminal ele não tem aí competência para declarar, constituir, executar, ou seja, realizar atos jurisdicionais que possam dirimir esse conflito de interesse em torno de uma propriedade. Estado de pessoa, estado civil, né? Nome, o criminal ele não tem competência para conhecer dessas questões. E muitas dessas questões serão preliminares ao conhecimento do mérito no processo penal, para o reconhecimento de uma tipicidade penal. Essas questões de família, principalmente ligadas ao estado civil das pessoas, elas eram mais intensas no direito penal brasileiro na primeira metade do século, perdão, na segunda metade do século XX, porque nós tínhamos um direito penal carregado de costumes, onde a mulher ela era tida como um objeto do homem. Né? Não que ainda não o seja nessa sociedade patriarcal e machista que nós vivemos, mas já foi mais, isso já foi mais intenso no nosso Código Penal. Então nós tínhamos crimes ali que colocavam muitas vezes a mulher numa posição de subordinação e cujo reconhecimento desses crimes dependiam muitas vezes do reconhecimento do Estado civil, do reconhecimento do Estado da pessoa. Coisa que só podia ser dirimida pelo juiz competente, pelo juiz civil, que não podia ser dirimida pelo juiz penal. Então, enquanto essa questão não fosse definida lá, o processo penal deveria ficar suspenso aqui, aguardando uma definição prévia. Eu mencionei questões de propriedade também, mas vejam, não é apenas nessas matérias que eu mencionei que podem surgir questões prejudiciais. As questões prejudiciais elas podem surgir vindas de qualquer área. Eu vou guardar um pouquinho para falar de uma súmula vinculante muito importante do Supremo Tribunal Federal, vou falar daqui a pouco sobre ela, em matéria tributária, e que estabelece uma questão prejudicial muito importante no nosso direito penal, no nosso processo. Bom, para ficar um pouco mais claro, eu gostaria que vocês acompanhassem e fizessem essa leitura comigo aqui dos dispositivos que eu destaco. Os dois principais dispositivos que nós devemos levar em consideração em questões prejudiciais são os dispositivos do artigo 92 e do artigo 93 do CPP. Vejam, se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz criminal repute séria e infundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. O 92 é muito claro. Se existe uma controvérsia civil das pessoas, o juiz criminal não é competente para conhecer dessa matéria. Ele deve aguardar que o juiz competente se manifeste e, portanto, que forneça a ele uma resposta prévia de natureza jurídica que ele não pode concluir, para que então ele possa conhecer da tipicidade de um crime. Possa da tipicidade de uma infração que foi submetida a ele num processo criminal. Como eu disse para vocês, essas questões hoje elas estão diminuídas no nosso direito penal em virtude do esvaziamento dos crimes culturais, dos crimes contra a família, dos crimes que envolviam a questão da mulher. Mas elas podem surgir a qualquer momento. Vocês devem ficar atentos e atentas para essa possibilidade. O artigo 93, ele amplia. Digamos que o artigo 92 é a espécie e o artigo 93 é o gênero. Vejam lá. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa anterior,
da competência do juízo civil, e se neste houver sido proposta a ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito de prova lei civil limite, suspender o curso do processo após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. Percebam, aqui não há, mas há uma recomendação ao juiz criminal, que se essa questão ela for difícil e da competência de outro magistrado, que ele preferencialmente suspenda o curso da ação penal para poder aguardar a decisão do juiz civil, para que ele possa decidir melhor. E por que isso? Gente, para evitar contradição de sentenças. Contradição de sentenças. Quando eu comecei a advogar, eu advoguei muito em crimes contra a ordem tributária. Advogava muito nessa área, na Justiça Federal. E o que acontecia naquela época? Acontecia que a Receita Federal autuava uma empresa por infração tributária, crime tributário, e automaticamente começava a tramitar na Receita Federal um procedimento administrativo que o autuado recorria administrativamente, muitas vezes alegando que aquele tributo não era devido, que havia uma cobrança ilegal. E a Receita Federal comunicava ao Ministério Público Federal imediatamente a prática de uma infração. E começavam a tramitar dois procedimentos paralelos: o procedimento administrativo na Receita Federal e o procedimento criminal na Justiça Federal. Pasmem vocês que não era incomum, pelo contrário, era regra, que o processo criminal tramitasse mais rápido na Justiça Federal do que o procedimento administrativo protocolizado perante a Receita Federal para discutir a legalidade da cobrança tributária, da exação tributária. Esse processo criminal chegava ao fim com uma condenação criminal e muitas vezes transitava em julgado. E posteriormente advinha uma decisão administrativa dizendo que aquele tributo não era devido, que aquela autuação era um erro do fiscal da Receita Federal, ou, se não um erro, pelo menos se reconhecia que num procedimento bastante complexo, porque o direito tributário é complexo, que aquele tributo não era devido. Ora, na medida em que há um reconhecimento posterior de um procedimento administrativo na Receita Federal dizendo que o tributo não era devido, e eu já tenho uma sentença criminal transitada e julgado na Justiça Federal, eu tenho um problema grave. Porque, com a decisão administrativa, houve uma declaração de que não há materialidade delitiva, que o crime não existiu. E então nós tínhamos que ingressar com uma revisão criminal na Justiça Federal ou com um habeas corpus para desconstituir a coisa julgada. Vejam. Então era muito comum que nós, advogados, que trabalhávamos perante a Justiça Federal em crimes contra a ordem tributária, que nós solicitássemos na defesa prévia a suspensão do curso do processo para que aguardasse o trâmite do procedimento administrativo na Receita Federal, para que só então, uma vez constituída a prova da materialidade delitiva, o processo tramitasse, o processo criminal tramitasse. Os juízes, em geral, negavam os nossos pedidos e acontecia todo esse imbróglio que eu mencionei aqui para vocês. Com a função, com a finalidade de evitar essa situação, é que surgiu a súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal, que hoje diz: não se tipifica material contra a ordem tributária prevista no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Há um equívoco. Não é que não se tipifica crime material. Não há materialidade. Com todo perdão aqui aos ministros do Supremo Tribunal Federal que criaram a súmula vinculante. O que essa súmula então quer dizer? Enquanto não houver a decisão definitiva em procedimento administrativo
que tramita perante a administração pública, no caso, né, a administração tributária. Enquanto não houver uma decisão definitiva de que este tributo é devido ao Estado, não há prova, não há elementos suficientes para dizer que um crime tributário existiu. Então, com o advento da súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos, enfim, por decisão do STF, gabaritada aquela tese que nós arguíamos na defesa prévia, hoje nós chamamos de resposta à acusação, nos processos que eu aqui mencionei. Então, uma vez que eu fui autuado por um crime contra a ordem tributária, um crime material, um crime de dano, portanto, e eu recorri perante a administração tributária para debater se o tributo é devido ou não, vejam. Então, antes que haja o lançamento definitivo do tributo, porque não há o lançamento enquanto tramita o procedimento administrativo, o processo criminal não deverá tramitar. Há, inclusive, uma resolução que diz que a Receita nem deverá comunicar ao Ministério Público Federal a tramitação enquanto não houver a decisão definitiva. Perfeito? Então, aqui nós temos um exemplo muito claro de questão prejudicial que transcende aquela questão civil do artigo 92, do estado de pessoas, por exemplo. Nós podemos dizer que a súmula vinculante número 24, ela se enquadraria mais perfeitamente aqui no parágrafo 1º do 93, né? Não no 92. No artigo 93 caput do Código de Processo Penal. E, portanto, inclusive, nós podemos mencionar essa súmula vinculante 24 analogicamente a essa possibilidade, lembrem-se disso, o artigo 3º do Código de Processo Penal permite a aplicação analógica e extensiva de normas que normas do direito processual civil, normas de tribunais superiores, ou seja, modelos que já tenham sido pensados para resolver situações em outras áreas do ordenamento jurídico e que possam ser aplicados, se não há norma específica, no processo penal. Então, um caso muito interessante aqui de questão prejudicial. Menciono também aqui o parágrafo 1º do artigo 93, que se o juiz criminal reconhecer essa situação, então ele deverá marcar um prazo para essa suspensão, né, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Se a parte, de alguma maneira, estiver criando obstáculos para a tramitação do processo, para obter, por exemplo, uma prescrição, evidente que o magistrado ele poderá aí, determinar, não é? Determinar que o procedimento ele volte a tramitar. Expirado o prazo sem que o juiz civil tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da acusação ou da defesa. Então, nesse caso específico, ele decidiria. Eu quero mencionar para vocês aqui uma situação importante. Como regra em direito penal, processual penal brasileiro, as suspensões que acontecem no processo, quando elas forem imputáveis ao réu, elas suspendem igualmente o prazo prescricional do crime em questão. Mas quando essas causas não forem imputáveis ao réu, então não haverá suspensão do curso do prazo prescricional do crime analisado. Fiquem com essa
com essa regra nas cabeças de vocês. Vou dar um exemplo aqui. Imaginem vocês que sobrevenha uma doença mental ao réu durante o curso do processo, durante a tramitação processual. Ora, nós não podemos dizer que o advento de uma doença mental seja imputável à vontade livre e consciente do réu. São causas que independem da sua vontade e da sua consciência, muito pelo contrário. Uma doença mental degenerativa, uma psicose, uma esquizofrenia que se manifesta, não sei qual é a ordem, mas nós não podemos afirmar que isso seja imputável ao sujeito. Se não é imputável à vontade do sujeito, então, em princípio, não haveria constitucionalidade em suspender um prazo prescricional. Agora, se eu provoco, se eu faço uma provocação, como nesse caso, né, onde eu debato, por exemplo, uma legalidade, utilizo minha ampla defesa, então, a princípio, a lei ela permite essa possibilidade da suspensão do prazo prescricional para fazer uma avaliação, para que essa avaliação aconteça. O caso clássico é a suspensão condicional do processo. Outro caso clássico é a transação penal e agora, com o pacote anticrime, o acordo de não persecução penal. Vejam, são estágios probatórios que eu mesmo aceito participar para obter uma extinção da punibilidade e durante o prazo em que tramita, não é? Em que decorre essa transação penal, essa suspensão ou esse acordo de não persecução penal, fica também suspenso o curso do prazo prescricional, para que vocês tenham essa diferença na cabeça de vocês. Em termos de questões prejudiciais, é isso. São regras gerais. Sempre que surgirem questões de direito, que devam ser decididas por outras instâncias alheias a um juiz criminal, ele deverá ou poderá, a depender das circunstâncias, suspender o curso da ação penal e aguardar que essa decisão, que essa questão seja dirimida na instância competente, para que então ele possa reconhecer a tipicidade do crime que ele analisa no processo penal. Outra das questões, outra questão e processo incidente, não é? São as exceções. O que são exceções? Meus caros e minhas caras, uma exceção é uma defesa. Tenhamos isso claro. Uma exceção é sempre uma defesa. Ok? É um sinônimo aqui. Eu excepciono porque eu me defendo. Eu excepciono algo que acontece dentro do processo e que me prejudicaria, a minha condição de defendente dentro do processo. Eu que estou na condição de réu. Então, a exceção sempre é uma matéria de defesa. Poderão ser opostas às exceções. Vejam aqui no artigo 95, inclusive, a terminologia. Opostas. A palavra oposição é sempre uma palavra direcionada às exceções. Por exemplo, nas exceções, eu oponho uma exceção. Tá? Um recurso, eu interponho recurso. Então tenhamos clareza dessas terminologias que dizem de perto sobre o conhecimento das particularidades da nossa ciência. Ok? Então o artigo 95 diz: poderão ser opostas exceções de, inciso 1, suspeição. Suspeição. O que é uma suspeição? Falarei delas aqui rapidamente, de todas elas, porque vocês já viram isso em processo civil. Então eu fico muito tranquilo de apenas fazer aqui uma rememoração. Suspeição são circunstâncias que tornam
o juiz suspeito suspeito de parcialidade para decidir no caso concreto. Vejam, o fato do juiz ser amigo íntimo, por exemplo, ou inimigo capital do réu ou do autor, torna o juiz impedido para o caso? Não, mas o torna suspeito. O torna suspeito. Então nós temos aqui um caso clássico. Eu sou suspeito. Vejam, o juiz que seja suspeito por essa causa que eu estou mencionando ou por qualquer outra, ele deve se dar por suspeito. Mas se ele não se dá por suspeito, se ele não se declara suspeito e não remete os autos ao juiz substituto, aquele que deva substituí-lo, então a defesa poderá arguir essa suspeição. É bastante constrangedor, mas deve ser feito. Afinal de contas, para que o réu obtenha um julgamento justo por um juiz competente e isento, ele deverá opor essa exceção de suspeição. Vejam vocês, é muito interessante que da suspeição nós pulamos para a incompetência de juízo, para a litispendência, para a ilegitimidade de parte e para a coisa julgada. Não se fala aqui em exceção de suspeição, de impedimento, mas ela está prevista no Código de Processo Penal. O artigo 112, ele repete algo semelhante. O artigo 112 diz: o juiz, o órgão do MP, vejam, não apenas o magistrado, também o Ministério Público, os serventuários e os funcionários de justiça e os peritos, os intérpretes, abster-se-ão de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento, poderá ser arguido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para exceção de suspeição. A exceção de impedimento, que não está prevista aqui nos incisos, como eu mencionei, mas que está previsto lá no 112, ok? Então nós diríamos: poderão ser opostas exceções de suspeição e de impedimento. Ou seja, a suspeição, volto a repetir, aquelas causas que tornam o juiz suspeito de parcialidade. E o impedimento, ele é legal. E ele pode estar na Constituição, ele pode estar na Lei de Organização e Divisão Judiciária, ele pode estar na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ele pode estar nas leis que regem os tribunais, ele pode estar no Código de Processo Penal, ele pode estar na Lei Processual Civil, ele pode estar na Lei da Sociedade Anônima, como existem ali algumas suspeições, ou seja, aliás, alguns impedimentos. Portanto, nós vamos procurar em todo o ordenamento jurídico quais são esses impedimentos legais que proíbem um magistrado de atuar numa causa. Perfeito? Suspeição e impedimento. Pode ser oposta também a exceção de incompetência de juízo. Vejam, inciso 2. Essa incompetência de juízo ela é muito interessante. Por quê? Porque ela diz respeito à incompetência de ordem relativa. De ordem relativa. Não a incompetência de ordem absoluta. E por que eu menciono isso? Menciono isso porque, vejam, a incompetência de ordem absoluta, ela sempre vai gerar uma nulidade de ordem absoluta. Nós temos que ter muita clareza disso. E aqui eu quero fazer uma diferenciação com vocês, que é uma confusão generalizada. As incompetências jurisdicionais, elas geram nulidades absolutas. As incompetências de juízo ou de vara, elas geram nulidades relativas. Essa é a grande sacada. Vejam, se perguntem. Eu estou diante de uma incompetência de vara? O que significa vara? Vara significa território. Vejam. Vejam. A vara ela sempre diz respeito a um território delimitado.
Então, se eu estou diante de uma incompetência de vara dentro de uma mesma jurisdição, essa incompetência é relativa. O que significa dizer que os atos praticados pelo juiz incompetente podem ser aproveitados pelo juiz posterior. Anulam-se apenas os atos decisórios nesse caso. Mas o juiz que recebe os autos, ele pode atos praticados pelo magistrado anterior, dentro da mesma jurisdição. Então, talvez um processo tenha tramitado na primeira vara criminal, mas devesse tramitar na segunda, porque a segunda tem competência específica para conhecer uma matéria. Então, quando essa incompetência for reconhecida e o processo for remetido da primeira vara para a segunda, não é? Então nós poderemos aí aproveitar esses atos, anulando-se apenas os atos decisórios. A mesma coisa não acontece se nós tivermos uma incompetência de ordem jurisdicional. Isso é uma grande. O processo tramitou perante a Justiça Federal. E quando chegou na sentença, o juiz federal reconheceu a incompetência da Justiça Federal e mandou para a Justiça Estadual. E o que eu vejo? O juiz estadual recebe os autos, homologa os atos praticados pelo juiz federal e sentencia. Está errado. Está errado porque aqui nós temos uma incompetência de ordem jurisdicional. A incompetência de ordem jurisdicional, ela afeta a própria Constituição, ela está definida constitucionalmente. Portanto, nenhum ato pode ser aproveitado. Há uma nulidade ex radice, desde a raiz. Ou seja, o processo deve ser anulado desde o início. E, portanto, todo refeito, porque foi criado e desenvolvido perante uma autoridade absolutamente incompetente. Então, tenham muita clareza disso. Se eu tenho uma nulidade de ordem absoluta, eu não sou obrigado a arguí-la na defesa prévia ou em exceção de incompetência do juízo. Eu posso deixá-la guardada para ser alegada apenas nas alegações finais, por exemplo, porque essa incompetência ela anulará o processo por inteiro. Mas uma incompetência de ordem relativa, como por exemplo a territorial, ela deve ser arguída no início do procedimento. Nós vamos ver o momento oportuno. Se, por exemplo, a competência era de uma comarca de São José e não de Florianópolis, porque talvez nós estejamos aí julgando um crime de estelionato, mas esse crime de estelionato ele começou a ser praticado em Florianópolis e foi consumado em São José. E o local competente para conhecer de uma infração penal é o local da consumação do delito. Então, embora o juiz de Florianópolis tenha sido instaurado inquérito policial em Florianópolis, tramitou em Florianópolis e o juiz de Florianópolis recebeu a denúncia do Ministério Público, né? Se nós não opormos a exceção de incompetência relativa, solicitando que os autos sejam remetidos ao juiz de São José, essa incompetência ela estará sanada. E o juiz de Florianópolis, ele adquirirá competência absoluta para conhecer do caso, porque a incompetência de ordem relativa não foi arguída no momento está anteriormente. Se é prorrogação de temos 5 inquéritos policiais para avaliar uma mesma situação criminosa, não é? Pois não, quem fala? Desculpa eu te interromper, professor, mas é que travou muito. Eu acho que não deu para entender o que o senhor falou agora. Tá bem travado. E começou a travar em que momento?
Bom, comigo aqui há um tempinho já, mas aí trava um pouco, daí volta, daí um momento travou bastante, daí voltou, daí ficou bom, daí agora travou de novo. Ah, O pessoal ok. estava falando, o pessoal estava falando ali no chat, mas acho que o professor não está tendo acesso agora no chat. Eu não estava vendo o chat, né? Eu estou acompanhando aqui o. Eu sou obrigado a minimizar a janela para poder compartilhar com vocês o documento. Claro, claro. A gente Né? não tinha se ligado Nesse disso. momento, vocês estão no. Eu não consigo acompanhar o chat. Mas eu acho que agora voltou, né? Pelo que vocês estão conversando comigo, eu acho que retornou, né? Para mim ainda trava um pouco a fala do professor. Bom, façamos o seguinte: eu vou dar continuidade, tá? Eu vou dar continuidade. Pode acontecer um prejuízo de vocês não conseguirem ouvir agora, todos, né? Mas essa aula está sendo gravada e ela será disponibilizada na sequência, como eu faço sempre. Então, vocês sempre terão a possibilidade de retornar a ela e buscar alguma parte que vocês tenham perdido, tá? Essa é uma vantagem das gravações, por isso que nós fazemos questão aqui de gravar a aula. Então, fiquem tranquilos e tranquilas, vocês não perderão nenhuma parte da disciplina e a gravação aqui ela não fica, não é intermitente, ela grava tudo, tá? Perfeitamente. Ok? Vamos então vamos continuar aqui. Eu estava falando aqui da litispendência, não é? Que é a possibilidade de vários inquéritos policiais ou de várias ações penais tramitarem ou para investigar ou para processar o mesmo crime, não é? O mesmo caso criminal. E então, nesse caso, se houver litispendência, nós deveremos opor a exceção correspondente, para que todos esses processos se tornem apenas um, para que haja apenas um caso. É muito comum, por exemplo, em caso de crimes continuados. Não é? Imagine que há um crime continuado que passa por diversos territórios e onde há várias investigações e a instauração de vários processos penais. Então, todos esses procedimentos devem ser unificados porque eles dizem respeito ao mesmo crime e para que seja aplicada uma mesma pena. Claro, com o acréscimo do crime continuado, não é? Mas respeitando essa circunstância. Ilegitimidade de parte, uma parte ilegítima que não deveria constar daquele procedimento. Não é? Essa é uma situação um pouco diversa, não é? Muito difícil de acontecer no processo penal, porque geralmente o réu ele nega a sua autoria, não é? Aí alguns réus não reconhecem a sua autoria, isso é matéria de defesa, não é apenas uma questão de ilegitimidade de parte, mas ela poderia ser questionada, não é? Se, por exemplo, numa ação penal privada, aquele que maneja a queixa-crime não tinha legitimidade para fazê-lo. Imaginem vocês. Lembrem-se que na ação penal privada tem competência, tem legitimidade para ingressar com a queixa-crime ou ofendido ou quem tem qualidade para representá-lo. Mas aqueles que têm qualidade para representar, eles devem preencher certos requisitos legais. Se não houver o preenchimento desses requisitos legais, eles não poderiam fazer essa representação. E então surgiria uma ilegitimidade de parte para estar presente, por exemplo, numa ação penal privada. E, enfim, a coisa julgada. Porque vocês conhecem muito bem a coisa julgada, porque esse processo criminal está está trabalhando com uma questão que já foi conhecida em outro processo criminal, que já foi julgada, que já transitou em julgado. Então eu tenho aqui um bis in idem, eu tenho uma circunstância de um procedimento que repete outro. E então esse processo deverá ser extinto sem julgamento do mérito, para que não haja aí duas vezes no mesmo lugar. A exceção de impedimento eu já mencionei para vocês,
não é? Já falamos dela aqui. E aí surgiriam algumas perguntas. A primeira pergunta, muito interessante, é possível arguir a suspeição e o impedimento do Ministério Público? Já vimos que sim. Inclusive, já falamos aqui no artigo 112. O artigo 104, ele remete isso, ele espanca essa dúvida, né? O artigo 104 deixa claro, sim, é possível arguir a suspeição do Ministério Público. É possível arguir suspeição ou impedimento dos serventuários da Justiça? Sem dúvida, o artigo 105 do CPP prevê essa possibilidade. É possível arguir suspeição ou impedimento dos jurados? Claro, evidente. Afinal de contas, os jurados são os juízes de fato daquela causa. Ali não é o juiz-presidente quem julga a causa, o juiz-presidente apenas gere o procedimento. Quem profere a decisão final de mérito são os jurados. É evidente que eles podem, sim, ser suspeitos ou impedidos, e que o réu possa arguir a suspeição ou impedimento dos jurados. A polícia pode haver aí a arguição? Vejam lá, o artigo 107, ele nos deixa claro, vamos até fazer aqui a leitura. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos autos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Portanto, a polícia ela é considerada um órgão não possa opor uma suspeição à polícia, ela deve se dar por suspeita. Então a suspeição vale para a polícia, vale para a autoridade policial, vale para o delegado. E embora nós saibamos, e eu já falei bastante a respeito disso aqui para vocês, que no inquérito policial o investigado ele não é um sujeito de direitos, né? Ele não é um sujeito de direitos, ele é um objeto da investigação. E eu falei muito sobre isso aqui. Portanto, ele não tem momentos oportunos para oferecer defesa. E como eu disse, as exceções são defesas. Então não há um momento oportuno para ele ofertar, opor uma exceção de suspeição, por exemplo. Mas a autoridade policial deverá se dar sim por suspeita, uma vez que haja essa causa. O prazo. A questão do prazo é muito importante. Quando se devem opor as suspeições? As suspeições devem ser opostas no prazo da resposta à acusação, ou também chamada de defesa prévia. Isso está definido lá no artigo 108 do Código de Processo Penal, apenas para a exceção de incompetência do juízo. Mas o entendimento jurisprudencial é que esse prazo ele se aplica a todas as suspeições. Vejam lá. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta verbalmente ou por escrito no prazo de defesa. Nada impede que você faça oralmente, mas deve ser baixado a termo nos autos e no prazo da defesa. Porque, como nós mencionamos aqui, poderá haver aí uma passagem do prazo. Vocês podem perder o prazo para fazê-lo. Portanto, é importante que vocês obedeçam o prazo do artigo 108. Outra questão importante é que as exceções elas não suspendem a tramitação dos autos principais. Essa é uma definição que está colocada no artigo 111 do Código de Processo Penal. É por isso que as exceções elas acabam sempre sendo autuadas em apartado. Elas não tramitam em conjunto com os autos principais. Elas devem ser autuadas em apartado e julgadas em apartado, para que não haja aí uma mistura da matéria da exceção com a matéria de mérito do processo penal. Embora saibamos nós que na prática judicial não é incomum que essas causas que aqui foram elencadas não sejam arguidas pelo réu em exceção, sejam arguidas na própria resposta à acusação. E aí vocês perguntariam, isso pode acontecer? Sim, pode acontecer.
sem sombra de dúvida. E uma vez que o réu tenha arguido essas questões na resposta à acusação, ele cumpriu o prazo. E se cumpriu o prazo, portanto, essas questões deverão ser conhecidas pelo magistrado. Então, imaginem, por exemplo, que ele deixasse de opor na resposta à acusação, na defesa prévia. Houve uma prorrogação de competência por isso? Não, não houve. A jurisprudência brasileira é bastante tranquila nesse aspecto. Não é? O juiz deverá conhecer da arguição de incompetência relativa que foi trazida pelo réu aos autos durante a resposta à acusação, embora não o tenha feito em exceção própria. Outra questão que eu gostaria de mencionar para vocês aqui, que é muito importante, outra questão incidental, é a possibilidade do conflito de jurisdição. O conflito de jurisdição vocês já analisaram também com o professor de processo civil. Tudo que eu falarei aqui a respeito de conflito de jurisdição é a repetição do processo civil, porque não há uma regulamentação diferente daquele ramo do direito. Muito pelo contrário, são normas idênticas. Então, o artigo 113 do CPP nos diz que as questões atinentes à competência resolver-se-ão não só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição. Então, vocês se recordam lá do processo civil. O que é um conflito positivo e o que é um conflito negativo de jurisdição? O artigo 114 facilita a nossa vida e nos relembra, porque ele já nos dá a dica. Haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes. Se duas ou mais autoridades judiciárias se consideram competentes, eu estou diante de um conflito positivo de jurisdição. Ou quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso. E então, eu estarei diante do conflito negativo de jurisdição. Positivo, quando duas autoridades judiciárias ou mais querem julgar o caso, se declaram competentes para tanto. Negativo, quando eles dizem que não são competentes para tanto. E aí a grande questão aqui do conflito de jurisdição, não é quem deverá julgar essa questão. Bom, mas antes de falar disso, vamos terminar aqui a leitura do que importa, né? Inciso 2. Quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos. Ou seja, também questões que são da competência dessas autoridades. Quem pode suscitar? Quem pode levantar essa questão? Artigo 115. Evidentemente, a quem interessa que um processo tramite ou não tramite perante um juízo? A parte interessada em primeiro lugar. Em geral, o réu. E ele poderá arguir isso. O próprio juiz pode fazê-lo? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O próprio juiz pode fazê-lo, pode se declarar competente ou incompetente para julgar uma causa. Mas não apenas o juiz e o réu, também o órgão do Ministério Público, junto a qualquer dos juízos em dissídio, qualquer dos juízes ou tribunais em causa. Portanto, nós temos aqui uma amplitude. O interesse é que os processos eles sejam julgados pela autoridade competente. Portanto, nós temos aí ampla possibilidade de arguição desse conflito de jurisdição. Agora, eu ia dizendo para vocês, eu não quis queimar a matéria, eu ia mencionando que o importante aqui é nos perguntarmos sobre quem tem competência para julgar o conflito positivo ou negativo de jurisdição. Porque no conflito positivo ou negativo de jurisdição, é um conflito entre dois juízes. Pouco importa se ele é positivo ou negativo. O problema é que eu tenho um conflito entre dois juízes, que se dizem competentes ou incompetentes. Então, quem deve sempre julgar esse conflito é o Tribunal
que possui os dois magistrados. Isso está claro. Então, com esse resultado positivo ou negativo de jurisdição, fica claro, fica fácil. Vejam vocês, se dois juízes da Justiça Estadual estiverem em conflito de jurisdição, se eles estiverem em conflito, seja positivo ou seja negativo, nós precisamos que uma autoridade superior aos juízes em conflito decida aquela questão. Então, se dois juízes estaduais estão em conflito sobre quem deve julgar a causa, então o Tribunal de Justiça daquele estado, ele se torna competente para conhecer desse conflito entre os juízes estaduais. Fácil de resolver. Se dois juízes federais estão em conflito quanto ao magistrado que deve conhecer uma causa, fácil resolver. O Tribunal Regional Federal daquela região deverá julgar aquele conflito. O problema é quando surgem conflitos entre juízes de jurisdições diferentes. Então, imagine que surja um conflito entre um juiz estadual e um juiz federal. E aí eu perguntaria para vocês, quem é a autoridade imediatamente competente para conhecer de um conflito entre um juiz de direito e um juiz federal? Quem arrisca? Não pode ser nem o Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça não tem jurisdição sobre o juiz federal, e não pode ser o Tribunal Regional Federal, porque não tem jurisdição sobre o juiz estadual. Portanto, a instância que está acima desses juízes é o STJ. Não é? Então vejam vocês que nós precisamos procurar a autoridade que está no guarda-chuva imediatamente superior a ambas jurisdições. E nesse caso, nós teremos aí o Superior Tribunal de Justiça. Ok? Enfim, nós temos a avocatória do Supremo Tribunal Federal. Estava prevista lá no artigo 117 do CPP. O Supremo Tribunal Federal, mediante avocatória, restabelecerá a sua jurisdição, sempre que exercida por qualquer dos juízes ou tribunais inferiores. O Supremo Tribunal Federal tem competência em tomando conhecimento. O Supremo pode tomar conhecimento de diversas maneiras, mas, em geral, ele toma conhecimento porque uma parte o provoca. Acompanhe, então, no Código de Processo Penal de vocês, tá? Quem não estiver aí tendo acesso ao nosso sistema. Outra parte da nossa disciplina de hoje são as medidas assecuratórias no processo penal. Aqui eu gostaria de fazer uma diferenciação com vocês. Vejam, nós temos no processo penal um capítulo dedicado às medidas cautelares no processo penal, ao direito processual penal cautelar. O direito processual penal cautelar e as medidas assecuratórias, eles poderiam estar juntos no mesmo capítulo, porque também as medidas assecuratórias são medidas cautelares. Dentro do gênero medida cautelar, nós vamos encontrar as medidas cautelares do processo penal e as medidas assecuratórias do processo penal. Então, poderíamos ter apenas um capítulo das medidas cautelares no processo penal, abarcando tudo isso. Infelizmente, o nosso CPP não o fez. Então, nós temos um capítulo de medidas assecuratórias e temos um capítulo referente às medidas cautelares. As medidas cautelares, elas dizem respeito principalmente às prisões. As prisões. São medidas cautelares prisionais e não prisionais, mas que incidem sobre o corpo. Então vejam, nós analisaremos lá à frente, quando falarmos das medidas cautelares no processo penal, nós falaremos das medidas não prisionais. Por exemplo,
quando um sujeito deverá utilizar tornozeleira eletrônica. A tornozeleira eletrônica não é uma medida prisional. O sujeito não vai preso, mas ele tem restringido a sua liberdade de alguma maneira. Liberdade corporal, porque afinal de contas ele deverá trazer junto ao seu corpo uma prótese, um equipamento eletrônico, algo que determina a sua localização georreferenciada, portanto, uma restrição da liberdade. Ou as prisões. E aí nós teremos a prisão preventiva, teremos a prisão temporária, teremos o flagrante delito, teremos todas as prisões cautelares que nós temos notícia no processo penal. Aqui, nas medidas assecuratórias, nós não estamos querendo assegurar a questão do corpo ou da liberdade. Nós estamos falando de medidas cautelares patrimoniais. Bens que, de alguma maneira, foram envolvidos na prática do delito. Não faz garantir a reparação civil dos danos causados pelo crime. É disso que se trata. O crime, ele pode gerar, e em geral gera, um prejuízo para alguém, uma diminuição patrimonial para alguém. E então há necessidade de reparar o dano causado por um autor de um fato criminoso contra uma vítima. E a principal finalidade de uma medida assecuratória é exatamente garantir a reparação civil dos danos causados pelo crime. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Atenção! A busca e a apreensão, ela é um meio de prova. Vejam, é um meio de prova. A busca e a apreensão não é prova e também não é medida assecuratória. Ela é um meio de prova. A busca e a apreensão, o que eu busco e apreendo? Essa é a pergunta. Na busca e apreensão, se tratam de bens móveis, eles mesmos produtos ou instrumentos do crime, e que possam servir de prova no processo penal. Então, eu, magistrado, determino a busca e a apreensão da arma do crime. Eu determino a busca e a apreensão de uma prova do crime, de um documento, de uma roupa, de qualquer coisa que possa servir como prova do delito. Mesmo produtos do crime, vejam, mesmo os produtos do crime podem ser buscados e apreendidos, mas a busca e a apreensão tem essa finalidade. Ela quer fazer prova nos autos. É para isso que ela serve. Então, se eu, magistrado, quero trazer aos autos um bem com finalidade probatória, eu devo utilizar a busca e a apreensão. Mas nem sempre a minha finalidade ela é direcionada para a prova. Quando ela for direcionada para garantir a reparação civil dos danos causados pelo crime, então eu tenho outras modalidades, que são as chamadas medidas assecuratórias, para tomar certos bens e acautelar uma reparação civil do dano. Essas modalidades, elas estão previstas no Código de Processo Penal e eu gostaria de começar aqui com vocês o debate hoje. Eu acho que nós não vamos terminar esse tópico, mas deixaremos um pedaço para a aula que vem. A primeira modalidade de medida assecuratória é o sequestro. Vejam, o sequestro de bens, é o sequestro criminal. O sequestro no processo penal. O sequestro, ele é um bloqueio ou retirada forçada da posse do infrator de bens obtidos com os proventos do crime. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Eu disse que a busca e a apreensão é o meio de prova e que na busca e apreensão eu posso apreender qualquer bem móvel
que possa servir de prova nos autos. No sequestro, diferentemente, eu estou dizendo que eu posso bloquear ou retirar forçosamente da posse do infrator bens obtidos com os proventos do crime. Então, eu não estou dizendo aqui que eu vou sequestrar a arma do crime. A arma do crime não é passível de sequestro. Mas os bens obtidos com os proventos do crime são. Então, o sujeito, ele, após a prática do delito, ele compra um automóvel de luxo, ele compra uma mansão, ele compra joias, ele compra qualquer coisa que exprima valor. Esses bens obtidos com os proventos do crime é que são passíveis do sequestro, exatamente para poder garantir o ressarcimento do dano ocasionado à vítima. Bom, eu já dei a dica. Se eu bloqueio ou se eu retiro da posse do infrator bens obtidos com os proventos do crime, então os bens passíveis de sequestro podem ser móveis ou imóveis. Vejam, essa é a previsão que está colocada lá no artigo 125 e 132 do CPP. Eu posso sequestrar bens móveis, carros, joias, ouro, metais preciosos, títulos da dívida pública. Eu posso sequestrar qualquer coisa móvel que tenha sido obtida com o provento do crime. Então aqui eu tenho bens, meus caros, que, embora não sejam diretamente ilícitos, são indiretamente ilícitos. E por quê? Porque houve um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa por parte daquele agente. Não sem causa, sem causa é uma menção jurídica, mas sem uma causa jurídica legitimadora que possibilitasse a ele manter aquele patrimônio. Então, esses bens obtidos com os proventos do crime podem e devem ser sequestrados para garantir o pagamento da indenização à vítima que sofreu o delito. Bom, quem tem legitimidade para solicitar um sequestro? Primeiramente, o juiz pode fazê-lo de ofício. Uma pena que isso aconteça ainda no nosso processo penal, porque, como eu mencionei para vocês aqui diversas vezes, é um resquício do processo inquisitorial. O magistrado não deveria ter essa função. O juiz não deveria ter função de realizar o sequestro. Isso deveria ficar sempre a requerimento do Ministério Público, do delegado ou do interessado. O juiz deveria apenas decidir sobre o pedido. Mas o nosso Código de Processo Penal ainda prevê esse resquício inquisitorial, onde o juiz ele tem legitimidade para decretar de ofício um sequestro. O Ministério Público pode requerer e geralmente aqui não faz, é o Ministério Público que geralmente solicita. Nós sequestrarmos bens, nós sabemos, já lá do direito civil, que a propriedade do bem imóvel ela só se efetiva mediante o registro daquela tradição no registro de imóveis. Portanto, não há operação imobiliária que não passe pelo registro de imóveis. Toda operação imobiliária, mesmo que ela seja fruto do processo penal, ela deverá ser inscrita no registro de imóveis, para que nós tenhamos provado, para que seja de conhecimento público, para que valha perante terceiros, esse sequestro ele deverá ser registrado no registro de imóveis.
de modo que lá, quando eu peço o registro, eu saiba que existe uma pendência, que existe um ônus sobre aquele imóvel, que aquele imóvel ele pode ter sido produto de crime e que, portanto, ele está sequestrado pela justiça criminal para posterior leilão, venda em leilão público, para oferir os valores necessários para o pagamento da indenização para a vítima. Então, é uma necessidade que está colocada no artigo 128 do CPP. O procedimento do sequestro em autos apartados, como eu mencionei para vocês, vale aquela mesma regra das exceções. Nós não queremos aí que esse procedimento ele atrapalhe o curso do processo principal, e quando nós não queremos que haja aí uma mistura de procedimentos, então nós fazemos a tramitação em autos apartados. Artigo 129. Claro que existe defesa contra o sequestro, sem dúvida. E por isso está previsto ali os embargos. Né? Embargos de terceiro. Os embargos de terceiro foram sequestrados bens em posse de um sujeito, réu num processo criminal, mas eu, terceiro de boa-fé, me considero o legítimo proprietário daqueles bens. Talvez aquele bem estivesse emprestado, sei lá. Muitas podem ser as situações. Então, o terceiro que se considere proprietário daquele bem pode opor embargos de terceiro. E a matéria que ele pode arguir é a boa-fé. É a boa-fé. O bem estava em posse daquele sujeito de boa-fé. E, portanto, eu quero recuperar aquele bem. Ou os embargos podem ser opostos também pelo próprio acusado, pelo próprio réu. E aí a matéria que ele deve arguir é provar que os bens não foram eu mencionei no início. O sequestro não é passível de ser sequestrado, ok? O que é passível de ser sequestrado, repito, se for necessário 1000 vezes, são os bens obtidos com os proventos do crime. Então, nos embargos do acusado, o que ele pode alegar? Ele pode alegar que os bens não foram adquiridos com proveito do crime. Ele pode provar, por exemplo, que os bens já estavam na sua propriedade, já pertenciam à sua propriedade anteriormente à prática da infração penal. Então, aquele bem não poderia ser sequestrado. A decisão nos embargos, a decisão judicial nos embargos, ela somente poderá ser proferida após o trânsito em julgado da ação principal, da ação condenatória ou absolutória do réu na ação principal. Vejam, depende de sentença condenatória para que os bens sejam perdidos. E por quê? Por uma questão óbvia. Se o réu for absolvido, os bens sequestrados serão levantados. Levantar o sequestro significa devolver o bem sequestrado para o seu legítimo proprietário. Se ele foi absolvido por algum motivo, se houve extinção da punibilidade por algum motivo, então o bem deverá ser devolvido para ele, porque não houve sentença penal condenatória. Mas se houve sentença penal condenatória, então, meus caros, nesse caso, após a sentença condenatória, o juiz, na ação principal, o juiz proferirá a decisão de perda dos bens e venda em leilão judicial. Perfeito? E aí ele poderá decidir, inclusive, se aqueles embargos do terceiro ou os embargos do acusado têm razão ou não têm razão. E, enfim, o levantamento do sequestro.
O levantamento eu já dei a dica para vocês. Levantar um sequestro é obter novamente os bens, né? Retomar os bens que foram sequestrados pela justiça. Essa possibilidade está colocada no artigo 131 do Código de Processo Penal. Se o réu for absolvido ou extinta a punibilidade, em decorrência lógica da exigência de sentença penal condenatória, então este sequestro deverá ser levantado. Vamos ficar aqui muito bem marcados. O sequestro, só teremos, enfim, um sequestro chegando ao seu fim, com a venda em asta pública dos bens sequestrados, em leilão judicial, se o sujeito for devidamente condenado no processo criminal, se houver o reconhecimento da sua culpabilidade pela prática do delito e, evidentemente, ficar demonstrado o que incumbe ao Ministério Público, que os bens móveis ou imóveis sequestrados são sim proventos do crime.